Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Abominável, abominável, abominável. Tem que falar 3 vezes o nome dele, Três né? vezes. Começamos. Chegamos. Estamos aqui com o nosso especial Tim Burton, falar com sotaque, porque Beetlejuice está em cartaz nos cinemas, é sucesso, o povo ama, o povo adora, é um personagem tão maravilhoso. Michael Keaton é um acontecimento e essa segunda parte tá muito legal, então vá ao cinema assistir, que é diversão na certa. Mas aqui a gente vai falar os nossos preferidos do Tim Burton, que pode muito bem coincidir com os seus preferidos do Tim Burton, por que não? Mas antes, apoia.se/Abominável Podcast, participe do nosso Apoia-se, contribua com o valor que você quiser, puder e achar interessante, tem um monte de recompensa lá e nos ajude. Eu quero uma peruca do Tim Burton. Ele tá com um cabelo, né? Ele sempre teve esse cabelo, Teve, mas... né? Cabelo artístico, né? O Tim Burton tem um cabelo artístico. Queria fazer um curso de desenho. Que o Tim Burton começou assim, né? Sim, ele desenha bastante, desenha bem. O cara é um artista completo. Esses dias, eu tava zapeando na rede social, eu achei um tutorial em 4 partes de como desenhar um tubarão. Ó, começa assim. E aí eu tô treinando, porque eu quero saber desenhar um tubarão. Por quê? Porque eu acho legal um tubarão, entendeu? Começa assim, daqui a pouco vai pra uma baleia, um golfinho, daqui a pouco você tá desenhando todo o mar. Vamos falar deste homem. Claro que não vale Beetlejuice, porque ele é unanimidade, todo mundo ama Beetlejuice. O primeiro filme saiu em 1988, o segundo filme saiu agora, e perguntaram pro Tim Burton se ele queria fazer um terceiro Beetlejuice. E ele falou: bicho, eu fiquei 35 anos pra fazer o segundo. Você acha que eu não vou estar vivo pra fazer o terceiro? Uma coisa que eu sempre gostei do Tim Burton é que ele fazia um filme pra ele, né, um filme pra Hollywood, e aí ele pegava o dinheiro e fazia um filme pra ele. Ele fazia um filme pra Hollywood e um filme pra ele. Eu lembrei do Frank Winnie, por exemplo, que é uma animação que ele fez lá, um curta, em 1984, e aí ele só foi fazer o longa em stop motion em 2012. Tim Burton começou como um artista, um desenhista, não sei como é que chama o nome, né? O nome certo, o CLT disso daqui. Mas ele foi um dos alunos do Character Animation Program. E aí o trabalho dele atraiu a atenção da Walt Disney Production. Ele fez um estágio no estúdio, né, no Walt Disney, em 1982. Enquanto estava lá, ele dirigiu o primeiro curta dele, que é um Vincent, que é um stop motion maravilhoso, que você encontra, se não me engano, no YouTube. É baseado num poema dele, narrado por Vincent Price. E o Tim Burton sempre foi fã do Vincent Price e daquela galera ali do terror dos anos 60, né? Ele cresceu vendo aquilo ali e ele conseguiu trabalhar com o Vincent Price, tanto em Vincent quanto no Edward Mãos de Tesoura, né? Que ele é o cientista que faz o Edward Mãos de Tesoura, e depois com o Christopher Lee em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Poucos diretores conseguiram juntar essas pessoas em suas obras, pessoas tão icônicas do cinema fantástico. E aí esse homem não parou mais, né? Acho que o mais recente dele, tirando o Beetlejuice, a gente tá falando também de Wandinha, a série da Netflix. Em outubro de 2020, saiu a informação de que ele estava mexendo em alguma coisa de Família Addams aí, de série de TV. E em 2022 saiu a Wandinha e a segunda temporada tá confirmadíssima. Em breve retorna para Netflix. E é curioso porque ele já foi associado a 2 projetos relacionados à família Addams. A adaptação de 91, que ele rejeitou, falou: não vou fazer esse trem. E um filme de stop motion também, que foi cancelado. E agora ele pegou, então, esse live action com a Dina Ortega. E o Rodrigo não gosta da primeira temporada de Wandinha. Eu acho simpático. Não consegui passar do primeiro episódio. E olha que eu sou fanzoca da família Addams, mas esse não deu, não. É que a gente não é o público-alvo dessa série. É exatamente isso. Eu não consigo... Não é pra mim, porque eu gosto, por exemplo, da Sabrina, da
da bruxinha lá que tinha na Netflix. Eu adoro aquela série. Que, aliás, acabou muito mal, inclusive, né? A última temporada é uma bosta, mas tudo bem. Mas essa não deu. E ó, uma curiosidade, em 78, o Tim Burton trabalhou no Senhor dos Anéis, naquela animação clássica lá do Senhor dos Anéis. Ele trabalhou em 82 em Tron, né, como animador. E a primeira animação dele, oficial, lá para Disney, foi o Cão e a Raposa, que é um desenho maravilhoso. E ele fez um desenho, ele trabalhou num desenho que eu acho, assim, um espetáculo da Disney, que infelizmente é um desenho que quase faliu a Disney. Todo mundo fala muito mal desse desenho, né? Ele foi meio que botado para escanteio da Disney, que chama o Caldeirão Mágico, de 1985. Ele criou, ele é artista conceitual de algumas coisas e animou o vilão, né, principal ali. É muito bom esse desenho, mas infelizmente a galera ele é muito dark, e aí a Disney não conseguiu meio que vender ele direito ali, ele não fez sucesso entre as crianças e flopou. Quase faliu a Disney ali, foi um prejuízo gigantesco, mas hoje em dia ele é tido como uma obra cult, vale a pena vocês procurarem lá, tem no Disney Plus. Não lembrava disso, não. Aqui tem informação. Bom, separamos aqui os nossos preferidos, né? Começa, Rô. Eu vou começar, eu vou chegar aqui falando de um filme que talvez ninguém vá dizer, ninguém apostaria que eu traria esse filme aqui. É um filme de 1994 do Tim Burton, chamado Ed Wood, que é a cinebiografia do cineasta Ed Wood, que é considerado por muitos o pior cineasta de todos os tempos, que criou obras como Plano 9 do Espaço Sideral, Glen or Glenda, né? Glen ou Glenda, se não me engano, chama em português, não sei se tem algum subtítulo. E é um cara que trabalhava, vamos dizer assim, um cinema de guerrilha, né? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha orçamento, ele tinha as ideias mais absurdas, mas ele tinha uma paixão pelo cinema que ninguém conseguia tirar essa vontade dele de trabalhar. Então, mesmo sem recursos, mesmo sem estrutura, ele tinha ali o grupo de amigos dele que trabalhava sempre juntos e eles faziam no improviso, no corre mesmo, na moda caralha, né? Ele fazia ali. Por isso que muita gente considera ele um dos piores cineastas de todos os tempos, mas eu considero justamente por isso um dos melhores de todos os tempos. E aqui nesse filme ele é interpretado... Quem? Duvido que você acerte. Raimundo Donato, mentira. Johnny Depp, que fez 90% dos filmes do Tim Burton. Pois é. E ele conta ali, né, um pedaço, né, algumas partes da vida desse cineasta, inclusive questões mais polêmicas ali, ele era, eu não sei como se chama, não é crossdresser, não é travesti, eu não sei exatamente qual era o fetiche que ele tinha de se vestir de mulher. Tem uma cena maravilhosa quando ele vai se abrir para a namorada ali e ele surge vestindo esse casaco, assim. E esse é um filme, eu amo esse filme, assim, é um filme que toda vez que eu assisto eu acabo chorando, principalmente por conta do retrato da amizade que o Ed Wood tinha com o Bela Lugosi já no final da carreira dele, né? E o Bela Lugosi era viciado, ele tinha vários problemas ali e não conseguia voltar para o cinema. E tem uma parte ali da história, que isso aconteceu de verdade, que o Bela Lugosi está na clínica, né, tentando se recuperar, mas acaba o dinheiro e ele não tem como continuar lá. E os caras chamam o contato ali, né, o amigo dele, que seria o Ed Wood, para falar, e aí, vai ter que tirar o cara. Aí ele fala, não, beleza, eu vou pegar ele, mas vocês não contam para ele. E aí ele fala pro Bela Lugosi que ele tá indo buscar ele para fazer um filme. E aí ele faz umas cenas assim totalmente aleatórias, né? Umas filmagens só para agradar o cara que tava realmente nas últimas ali. Ele morreu um pouco depois. Essas cenas estão no Plano 9 do Espaço Sideral, né? E tem uma coisa engraçada que o Bela Lugosi morreu durante as filmagens, né? E aí ele arrumou, se eu não me engano, era um dentista, eu não lembro agora, que era um médico, não lembro. E aí esse cara sempre que aparece como o Bela Lugosi, ele anda com a capa, assim, sabe? Tipo, que o vampiro se cobre o rosto, assim, com a capa, fica só do olho pra cima. E toda vez que... Era tudo no improviso e tudo isso aparece nesse filme. É uma das minhas cinebiografias preferidas, assim, não é um gênero que eu gosto, mas esse aqui... Eu assisti até decorar e acho lindo demais, em preto e branco,
com a trilha sonora do Danny Elfman, com o Johnny Depp, o Martin Landau faz o Bela Lugosi, tem Bill Murray, tem a Liz Marie, que já foi esposa, né, do Tim Burton. Tem um monte de gente aqui, é um filmaço, vale a pena vocês darem uma procurada. Tem no Disney+. Você mencionou o Danny Elfman. O Danny Elfman fez muitas trilhas sonoras pros filmes, assim. Sim, e ele era o vocalista do Oingo Boingo. Faz ali a trilha do filme que eu vou falar agora. Da minha primeira indicação aqui. Estou falando de Edward Mãos de Tesoura. Esse é o clássico, acho que a obra-prima do Tim Burton, né? E é um filme de 1990 e eu gosto muito desse filme. Eu ri, eu chorei e eu acho ele perfeito, assim. Eu acho ele lindo demais, ele tem uma estética, os atores, tudo é maravilhoso. E eu vou contar pra vocês aqui o filme inteiro, pra quem não assistiu. Lembrando que esse filme foi aprovado depois do sucesso do Batman. O Tim Burton queria fazer o Edward, que é baseado numa história que ele sempre teve ali, guardadinha. E, pessoal, será se? E aí ele meteu o Batman, fez um sucesso, ele falou, opa, então peraí, vamos liberar esse trem. Exatamente, é aquele esquema que ele começou a fazer ali, né? Falou, você quer, eu vou fazer um Batman, depois vocês deixam eu fazer o meu Frankenstein aqui. Do que se trata esta obra-prima? Tudo começa ali com uma garotinha que pede pra avó contar uma história de dormir ali, né? De ninar, aquela coisa toda. Ela pede pra avó contar uma história de como surgiu a neve. E aí, então, essa senhora, a vovó, começa a contar a história do Edward. Depois você vai entender o que tem a ver o fiofó com as calças. O Edward é a criação de um velho inventor que faleceu antes de concluir. Então, ele é um ser artificial ali, né? De carne e osso, enfim. E ele não tem mão. No lugar da mão, ele tem tesouras. E aí ele vive sozinho naquela mansão no alto da colina, né? Aquelas coisas bem cartunescas mesmo. E aí, belo dia, vem a moça da Avon, e eu não tô mentindo, porque ela bate na porta e grita Avon Call! E eu amo essa parte, porque eu decorei a Avon por causa desse filme, porque eu era criança, não tinha ideia do que era a Avon. E aí, depois de anos... Minha avó vendia Avon. Eu já conhecia. Aqui no Brasil não ia de porta em porta, né? Quando eu comecei a ver a revistinha da Avon, eu fiz, Avon Call! Foi muito bom. E aí ela vai lá bater de porta em porta, vender Avon, bate na porta do Edward. Ela acaba entrando na mansão e vê o sujeito lá, fica com dó dele. Fala, caramba, você tá aí há quanto tempo, né? E ela resolve levar o Edward pra casa dela. Então vamos lá pra casa, vamos passar um tempo lá. E aí, ela tem uma filha, que é aqui a Winona Ryder, né? Nem preciso dizer que o Edward é o Johnny Depp, eu acho que já tá, né? Subentende-se na maior parte da nossa... Que é o Johnny Depp, então aí o Edward vai ali pra cidade, enfim, ali pra aquela... É uma mini cidade, uma coisa de interior, assim. E ele vira a sensação do lugar, né? Porque aquelas mãos dele ele faz uma jardinagem, faz ali esculturas na grama ali pra galera, corta direitinho as coisas, vira cabeleireiro das madame. Corta o cachorrinho, né? A tosa. Faz a tosa do poodle, ele fica ótimo. Então ele vira a sensação, todo mundo ama o Edward. A filha, que é a Winona Ryder ali, fica meio cabreira no início, mas depois ela começa a se encantar pelo jovem esquisito. Só que ela tem um namorado extremamente abusivo, violento, tóxico. Um homem tóxico. Esse homem fica pistola, porque vê que a namorada dele tá amiguinha do Edward. E aí ele meio que arma pra cima do Edward. E aí a coisa meio que vira, assim, né? A cidade que amava esse sujeito começa a odiá-lo por uma série de coisas que vão acontecendo. E vale a pena a gente citar aqui que o namorado tóxico é o Anthony Michael Hall, que é o nerd do Clube dos Cinco. É verdade. Ô, turminha boa, né? Dos anos 80 e 90. Ô, turminha boa. Aí o coitado do Edward conhece o quê? A maldade humana, né, cara? Ele conhece que, nem todos os seres são legais, né? E ele começa a se ferrar ali
E essa moça, a Winona Ryder, começa a querer proteger o Edward, porque ela tá ligada ao que tá acontecendo. Ela sabe que não foi o Edward que fez umas coisas aí que estão dizendo que ele fez, ela sabe que tudo que ele tenta fazer é pra ajudar, mas, porra, ele não tem mão, cacete. Então, às vezes, na hora de querer ajudar alguém, ele acaba machucando sem querer, e as pessoas interpretam isso como se fosse uma violência. O negócio vai escalonando até que ela pega e leva o Edward lá pra casa dele, né? Pra mansão ali no alto do morro, da colina, enfim. E o namorado dela vai lá, dá um pega pra capar, dá uma confusão danada, tiro, porrada e bomba. E o Edward acaba, por legítima defesa, enfim, pra proteger a menina, porque o cara vira violento, tenta matar o irmão dela, uma coisa horrorosa. Ele vai e mata o cara. Aí a moça fala, se descobrirem que você matou o sujeito, nem que seja da legítima defesa, qualquer coisa, deu pra você. Então eu vou simular aqui uma história. Então ela inventa que o Edward e o namorado dela entraram em conflito e os dois acabaram morrendo nesse conflito. E pra, entre aspas, provar, ela sai ali da mansão com a tesoura, né, como se fosse um pedaço do Edward pra provar pras pessoas que ele morreu, que ele não é mais uma ameaça pra ninguém, nem nada. E aí ela vai embora, segue sua vida e a cidade volta ao normal. Aí corta todas as cenas, né, volta pro começo do filme. É revelado ali naquela cena que essa vovó é a personagem da Winona Ryder. E aí a menina pergunta pra avó como que ela sabe se o Edward tá vivo ainda. E a avó diz que não tem certeza, mas ela falou que que antes do Edward aparecer, nunca havia nevado na cidade. E aí a neve que cobre toda a cidade são as raspas de gelo das esculturas que o Edward produz ali no alto da mansão. Então tem todo esse final lindo, lúdico e maravilhoso. Esse filme é muito foda, esse filme é lindo. É realmente a obra-prima do Tim Burton. Teu próximo, Rô? Vou trazer um filme aqui com ele quem? Ele quem? O Johnny Depp? Johnny Depp. Filme de 1999, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é uma adaptação do livro do Washington Irving, que conta a história do Ichabod Crane, que aqui é vivido pelo Johnny Depp, que ele vai para a cidadezinha de Sleepy Hollow investigar uns crimes estranhos que estão acontecendo lá, onde algumas pessoas estão aparecendo decapitadas, né? Vulgo sem cabeça. E aí vai daqui, vai dali, ele investiga, ele descobre algumas tramas políticas, ele se envolve com a mocinha da vila e descobre que tem um fantasma de um cavaleiro ali da guerra civil, né? Da guerra civil de antes ali, né? Da guerra da independência americana ali. E esse cara, interpretado magistralmente por Christopher Walken, que mesmo sem as suas... ele aparece, né, em algumas partes inteiras, assim, com o rosto, mas mesmo quando não aparece, consegue assustar, né, com aquela imponência. Ele é foda, ele é imponente, o bicho tem presença. E aí o Ichabod Crane vai entrar em confronto com esse fantasma, né, com essa criatura sobrenatural ali, para salvar a cidadezinha desta ameaça. E aí eu amo esse filme de um jeito, porque para mim esse filme aqui, o Tim Burton conseguiu trazer todo aquele clima dos filmes da Hammer, da Amicus, lá do 1960. Ele conseguiu trazer isso para 99, lá, quase na virada do século, né? Quase não, né? Na virada do século, e atualizar uma linguagem. Ele tem uma linguagem modernosa ali, mas ao mesmo tempo ele tem esse visual que é clássico e é muito bonito. Tem tudo que envolve a figura do Cavaleiro Sem Cabeça é muito bom, né? Tem uma cena dele naquelas pontes que são cobertas, sabe? Que tem tipo uma casinha, né? Que você entra de um lado e sai do outro ali do rio, que é muito boa. Tem a árvore ali onde ele fica preso. Gente, é perfeito esse filme, assim. Eu acho ele uma das grandes obras ali do terror dos anos 90, para mim top 10, se não for top 5, assim, porque ele tem tudo que
um filme de terror precisa, ele tem uma cara de Tim Burton, ele atualiza a história, ele atualiza esse estilo de filme e consegue fazer tudo muito bem. Tem um elenco muito bom, que é a Christina Ricci, o Johnny Depp, Christopher Walken, tem o Christopher Lee, né, uma participaçãozinha bem curtinha. Quem mais que tem aqui? Tem o Richard Griffiths, aquele tiozinho mó bonachão. Tem o Ian McDiarmid, que é o Imperador Palpatine. Quem mais que tem? Tem uma galera aqui. É aquele tipo de filme que vai aparecendo as pessoas assim. Você fala, tal pessoa. E aí você vai lembrando de todo mundo. É um filmaço. Tem o Jeffrey Jones, né, que fez com ele o Fantasma se Divertem, que é o diretor da escola do Ferris Bueller. É muito bom. Você vê, vai juntando uma galera aqui, todo mundo que já foi alguém tá nesse filme, né? Ou seja, nas pontinhas. Filmaço, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele saiu por aqui num DVD caprichadíssimo. DVD não, num Blu-ray, assim, até com livrinho e tal. Mas quem quiser ver, ele tá para alugar no Google Play, na Apple TV e no Prime Video. Eu adoro esse filme. Eu revi esse filme esse ano. Ele continua lindo. Continua lindo, assim. Continua tem um maravilhoso. Muito lindo. Tudo nesse filme é muito bem encaixado. Os personagens, o roteiro. Eu gosto demais. Eu acho que é um dos que eu mais vi. Esse, o Edward Mãos de Tesoura e o Ed Wood, acho que são os 3 que eu mais assisti. O meu próximo é uma dobradinha. É Batman. Eu gosto muito do Batman do Tim Burton. Olha, eu vou dizer aqui já vou abrir o espaço para esta polêmica. O melhor Batman que já teve. Me desculpe o Christopher Nolan, me desculpe aí o vampiro que brilha no escuro, no sol, Robert Pattinson, me desculpe todos esses, Christian Bale, putz, melhor Batman, eu digo assim, no sentido de filme mesmo. Sim, eu acho que o Tim Burton, ele tem uma coisa muito ilustrativa de suas obras, né? E ele é o cara perfeito para colocar um gibi num filme, né? Ele consegue muito traduzir isso. E o elenco é fenomenal, né? Michael Keaton, você tem ali o Jack Nicholson como Coringa. E engraçado, né? A gente tá falando agora que vários filmes, que nem, por exemplo, o Edward Mãos de Tesoura, ele só conseguiu fazer porque ele fez o Batman. E o Batman, ele só conseguiu fazer porque ele fez Beetlejuice. Que Beetlejuice foi um sucesso e aí ele teve o sinal verde pra fazer o Batman. Beetlejuice é de 88, o Batman, o primeiro é de 89 e o segundo é de 92. Bom, com relação ao Jack Nicholson, parece que ele só topou fazer o Coringa porque ele tinha várias coisas no contrato, né? Tipo, salário maravilhoso, parcela dos lucros de bilheteria e cronograma de filmagem. Tipo, você vai filmar na minha agenda e não na sua. Mas aí é aquele lance, você quer ter o Jack Nicholson no teu filme, né? No caso, apostou e deu muitíssimo certo. Até porque esse Batman, o primeiro, esse de 89, ele é uma adaptação da origem do Coringa, né? E aí, não contente em ter feito essa maravilha de filme, ele meteu lá Batman o Retorno. Ele falou que não ia fazer o Tim Burton, falou, não vou fazer a continuação. Mas aí ele viu o roteiro do Daniel Waters, ele achou interessante, e aí ele mexeu também no roteiro, ele chamou mais um outro cara. Eles trabalharam juntos no roteiro, eles mexeram em alguma coisa. E aí surgiu o Batman o Retorno, que você tem, de novo, Michael Keaton. Você tem Danny DeVito como Pinguim. Você tem Michelle Pfeiffer como Mulher Gato. A mulher mais linda desse planeta. E, de novo, um filmaço. Muito legal, muito divertido. Esse filme tem uma história curiosa que mostra, né, que apesar do Batman ter enfrentado o Coringa e derrotado, teve um palhaço que o Batman não conseguiu derrotar, que foi o Ronald McDonald. Por quê? Pois é, eu vou contar essa história. Eu adoro essa história de bastidores. O McDonald's tinha preparado um monte de brinquedinho pro McLanche Feliz, inspirado nos personagens do Batman o Retorno. Então tinha lá o Pinguim, a Mulher Gato, né, o Batman, tinha... E aí quando eles foram ver o filme, o resultado final do filme, eles falaram, gente, não vai rolar. Recolhe tudo. E eles pegaram todo o material, assim, foi destruído. Tem coisas que são raríssimas. Você conseguir encontrar esses brinquedinhos do McLanche Feliz de hoje são fortunas, assim. E aí, por conta dessa treta,
né, que aí tem, lógico, tem a questão de direitos, né? O McDonald's ia pagar uma fortuna para a Warner para usar os personagens e isso ajuda no orçamento e tal. Isso deu um chabu tão grande que quando foram fazer o terceiro filme, né, que é o Batman Eternamente, o Tim Burton acabou sendo colocado de lado, né? Ele tá lá como creditado como produtor somente porque ele estava nesse projeto até ele ser chutado. E aí falaram, beleza, então você fica de produtor, a gente te dá uma parte da bilheteria, né? E você não reclama. Joe Schumacher, né? Que dirige o terceiro. E aí foi por conta do McDonald's. Senão o Tim Burton teria feito uma trilogia, né? E aí teria sido muito bom, porque eu fico só imaginando como seria um terceiro filme ali com duas caras que aparece até, né? Ele prepara o terreno no retorno ali com o Harvey Dent aparecendo ali, que ia ser um ator negro, né? Ia ser bem legal ver isso. Mas, infelizmente, a gente não viu o que aconteceria por conta dessa treta com o McDonald's. E o Coringa, eu sempre quis ver o William Dafoe como Coringa. E ele foi uma das principais opções pro Batman do Tim Burton. O Tim Curry, que já, né, tinha sido um palhaço, e seria um palhaço alguns meses depois, né, que foi em 1990. O David Bowie foi cogitado como Coringa. E o Brad Dourif, que é a voz do Chuck. Sensacional. Mas vamos aqui pensar, o que o McDonald's estava achando que ia acontecer? Mas porque até o primeiro filme é um pouco violento, né? Ele mata o Coringa sem dó nem piedade ali, né? Até tem uma das coisas que a galera reclama desse Batman, justamente dele ser um assassino, enquanto o Batman dos quadrinhos não é, mas esse Batman do Tim Burton é lá do comecinho, e no começo o Batman não tinha dó, não. Alguém não participou de uma reunião, talvez. E aí deu no que deu. Sensacional essa história. Teu próximo, Rô, qual é? Falar de um filmaço, né? A gente falou aí do Batman que poderia ter deu BO ali nos brinquedinhos do McDonald's, e aqui a gente vai falar de um filme que é baseado, de certa forma, em algo muito atrelado à infância ali dos estadunidenses ali, que é Marte Ataca, filme de 1996, que é inspirado por uma coleção de cards, né? Aqui a gente não é bem figurinha, né? A gente aqui tem as figurinhas, mas elas vêm de uma outra forma. Cards é um negócio maior, ele é diferente. E esses cards, eles são divertidíssimos, gente. Vocês procurem aí no Google os cards do Marte Ataca, eles são ótimos. Sempre tem uma piada, né? Eles foram lançados pela Topps lá. Quando é que foi isso aqui? Foi em C exatamente, mas foi muito tempo, nos anos 80, acho que até antes. E eles sempre traziam ali, tipo, sei lá, tem um estouro da manada, né? Aí tem os boi correndo com o alienígena disparando um raio e eles pegando fogo. Até ele coloca isso numa das cenas do filme. Passeio com as crianças, sabe? Aí você põe uma frase e uma cena de fundo ali dos marcianos fazendo alguma atrocidade. E aí o Tim Burton pegou essa tarefa, né, difícil de traduzir esse filme. Eu falei anos 80, não, esses cards são mais antigos, porque já em 1980 tentaram fazer um filme, mas não foi pra frente. Aí o Tim Burton pegou essa doideira aqui e conseguiu juntar um elenco animal, né? A gente tem aqui Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Tom Jones, Natalie Portman, Liz Marie, né? Que na época o Tim Burton ele é a favor do nepotismo também, igual o Rob Zombie, né? Se ele tá pegando, tem papel garantido. E aí ele conta essa história e é muito bom que isso saiu mais ou menos ali depois do Independence Day, né? Acho que saiu 2 anos depois do Independence Day, alguns meses depois, eu não lembro de quando é Independence Day, porque eu assisti quando saiu, nunca mais. Mas aqui ele pega aquela mesma história dos marcianos invadindo os Estados Unidos, né? Contactando o presidente e tal, mas com um senso de humor apuradíssimo, assim, uma maluquice. Eu amo
o senso de humor desse filme. Os ETs são incríveis, assim, é impossível não dar risada com eles, com as coisas, né, as maluquices que eles fazem, as cenas que representam, né, os cards ali, e como o Tim Burton encaixa isso nos filmes e tal, no filme, é muito bom. Eu sou louco para ter um bonequinho desse do Marte Ataca. Eu acabei de ver aqui, os cards foram lançados em 1962, então já foi um bom tempo depois aí que veio para os cinemas. Depois eles foram relançados tempos depois aí, né? Esses cards sempre acabam voltando, graças muito ao sucesso do filme do Tim Burton. O card sempre foi um sucesso, mas o filme do Tim Burton catapultou ainda mais, trouxe mais gente, trouxe atenção, né, de mais pessoas para essa coleção. Gente, assim, é uma anarquia, é um filme de invasão, assim, totalmente sem freio, totalmente maluco, sem medo de esculachar, assim, é um filme que hoje eu duvido que seria... Na época mesmo ele foi meio que dividiu ali opiniões, tanto que ele quase flopou, né? Porque ele teve ali um orçamento de 80 a 100 milhões, fez 101 milhões, né, nos cinemas. Ele rendeu mais depois com a mídia, com home video e tal, e com revisões, reprises, e acabou também ganhando um status de cult. E ele é um filme muito diferente dentro da filmografia do Tim Burton ali. É um dos principais fora da curva dentro do cinema dele. Eu amo aquela cena que tá as pessoas no topo do prédio com cartaz. Venham ETs e não sei o que, nós te amamos. Aí vem os ET e mata todo mundo, bicho. Aquela cena é sensacional. É uma das figurinhas também. É uma esquizofrenia esse filme, só que uma esquizofrenia organizada e maravilhosa. Eu gosto bastante também. Divertidíssimo demais esse filme. Vale a pena procurar aí, que é uma maluquice, se eu não me engano, ele tem no Max. E é como eu gostaria que fosse realmente as invasões aqui dos... Vai ser assim, quando rolar vai ser assim. Invasão alienígena, eu tô com os ETs, assim, é isso aí. O meu próximo e último filme... Aliás, antes de falar do meu próximo e último filme, eu vou falar de Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês, com um diferencial de que todo dia entra um filme na Darkflix Plus. Dia 6 de setembro, Max, Fidelidade Assassina. É legal esse filme, hein? Que é do cachorro. Entra também o Caçador de Cabeças. Aí, no sábado, cadê? O Futuro da Raça Humana, de Guyver. Aí, no domingo, dia 8, Filha das Trevas. Nossa, achei que você ia xingar. Não. Filha das Trevas. Dia 8 também entra Páprica. Dia 9, Twin Peaks, tá, meu bem? Os Últimos Dias de Laura Palmer. David Lynch, sim, senhor, tá? Da terça-feira, dia 10, entra A Noite do Medo. Aí no dia 11 tem um filme que eu quero muito assistir, que se chama A Cidade dos Sapos Assassinos. Chama Frogtown. Eu tô muito animada pra ver esse filme. Qual a chance? Vai ser maravilhoso isso daqui. Dia 12 de setembro, Assassinos por Natureza. Filme espetacular do Oliver Stone. Tudo isso na Darkflix Plus. Você não perde por assinar. Já assina, já separa a pipoca, porque tá garantido o sucesso da sua sessão cinema em casa. E já que a gente tá falando de Tim Burton e coisas obscuras da filmografia do Tim Burton, lá na Darkflix tem o Teatro dos Contos de Fadas, eu não lembro como que tá em português, que é o Fairy Tale Theater. É uma série de 86, onde o Tim Burton dirigiu o episódio do Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Então, o Aladdin já foi adaptado pelo Tim Burton nessa série aqui, com a Shelley Duvall apresentando, e cada episódio é um conto de fadas clássico, filmado por algum cineasta grande, assim. É bem curioso essa série. Sensacional. Meu último filme, na verdade, ele é duplo, igual o Batman, que eu falei dos dois. Eu vou falar de dois aqui, porque na verdade um é direção do Tim Burton, o outro é a produção dele. Primeiro, a produção. Tô falando de O Estranho Mundo de Jack.
que em inglês se chama The Nightmare Before Christmas. É um stop motion de 93, foi dirigido pelo Henry Selick, produzido e coescrito pelo Tim Burton. Tem toda a estética Tim Burton aqui. As pessoas confundem, acham que o filme é dele. Ele desenhou, Ele criou, desenhou, né, tudo. Mas a direção é do Henry. Conta a história do Jack, que mora ali na cidade do Halloween. Ele abre um portal para a cidade do Natal. E aí meio que mistura os dois mundos. Você vai entender o que acontece depois. De novo, Danny Elfman escreveu as músicas e ele faz a voz do Jack. E também de outros personagens. Danny Elfman, baita músico, também parceiraço do Tim Burton. Por que eu falei do Estranho Mundo de Jack, que é maravilhoso, vocês têm que assistir? Porque se não existisse esse filme, não teria A Noiva Cadáver. Esse sim, do Tim Burton, direção dele. A história é baseada num conto russo-judaico, é ambientada numa fictícia Inglaterra da era vitoriana. Tem Johnny Depp, evidentemente. Tem Helena Bonham Carter, que nessa época acho que era casada com Tim Burton Exatamente, ainda. então já tinha papel garantido. Né? Então esse filme tem a semelhança com O Estranho Mundo de Jack, também tem traços ali de Beetlejuice, e tem até alguns comerciais que foram de músicas, né, do Estranho Mundo de Jack, que estão também na Noiva Cadáver. Então tem todo um Tim Burton verse aqui nas animações. Qual que é a história da Noiva Cadáver? Tem o Victor Van Dort, que é um jovem, filho de ricos comerciantes. Ele vai se casar com a Victoria, que é filha de aristocratas falidos. E aí, esse casamento, todo mundo quer que aconteça, porque os pais, um quer subir na sociedade, o outro não quer perder o pouco que tem. Então, aqueles negócios daquelas, né, de séculos atrás, né, de arrumar ali, o filho casa com a filha de fulano, que daí o dote passa pra não sei quem, aquelas coisas todas. Tá tudo muito bem, tudo muito bom. O Victor, ele vai fazer o ensaio do casamento e tal, ele acaba ficando nervoso, aí ele vai pra uma floresta pra tentar ensaiar e não sei o quê, e aí ele pega a aliança que ele vai, né, colocar no dedo de sua esposa, Victoria, e coloca ali num galho da floresta. Só que ele não é um galho. Aquilo ali, na verdade, é um braço esquelético, né? É o esqueleto de uma moça que morreu, da Emily. E ele descobre que Emily era uma mulher, uma noiva, ela foi assassinada, ela tentou fugir com seu grande amor, e aí ela foi assassinada, e aí ela tá ali naquele limbo, né? E quando isso acontece, quando ele coloca a aliança no braço, no esqueleto, achando que é um galho, o Victor acaba indo pro mundo da Emily. E aí ela meio que fala, não, agora você vai casar comigo, né? Você pôs a aliança no meu dedo, agora você vai casar comigo. Aí acontece um monte de coisa, porque o pessoal acha que o Victor fugiu, que não queria casar com a Victoria. E aí eles obrigam a Victoria a casar com um sujeito, um tal de Lord Barks. E esse Lord Barks, na verdade, é o sujeito que matou a Emily. Então vira um negócio muito louco. Ele matou a Emily para poder ficar com o dinheiro dela. Acontece um monte de coisa, ele é desmascarado, ele morre bebendo veneno. E aí, então, a Emily aceita que o Victor fique com a Victoria e ela encontra a luz. Depois de seu assassino ter sido descoberto, né? Ela pode, então, finalmente encontrar a paz. E temos um final feliz para todo mundo neste desenho, que é muito legal, é muito maravilhoso. Assim como é muito bom também O Estranho Mundo de Jack. Ia ser muito triste se a gente não tivesse um Tim Burton para chamar de nosso. Não é verdade, Rodrigo? Você não acha? Opa, eu sou fã do Tim Burton desde que eu vi o primeiro Fantasmas se Divertem nos cinemas, gostei demais do filme. E aí depois vi os outros, assim, mas eu não conectava o nome à pessoa, né? Eu só fui descobrir isso lá finalzinho dos anos 90, que aí eu fui caçando os filmes que eu não tinha visto, os filmes que ele escreveu, filmes que ele produziu. E eu acompanhei a carreira dele até pouco tempo atrás. Eu acho que eu só não vi os últimos 3 filmes dele, que é o Dumbo, O Orfanato da Senhora não sei das quantas lá. Mas o Dumbo eu me recuso a assistir Dumbo, porque eu sei que não é o mesmo Dumbo de antigamente, mas eu acho a história muito triste, eu não tenho mais emocional pra ver um elefante orelhudo sofrer.
tá? Sofrendo Não bullying dos amigos. Não dá mais pra mim. Eu cheguei nesse limite de minha vida. Mas é isso, brasileiros. Bora pro cinema assistir Beetlejuice, que é divertido demais. E esse foi o nosso especial Tim Burton. Semana que vem tem mais Abominável Podcast pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Beijo, Rô! Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.